Olá pessoal, bom, vamos começar nosso assunto de hoje que é sistemas de distribuição de medicamentos no ambiente hospitalar, né? É, Temos alguns aspectos fundamentais assim para tratar e eu vou dividir em três partes essa fala para organizar o pensamento, né? E a gente conseguir abordar a essência do assunto, né? Então, quando a gente fala do sistema de distribuição dentro no hospital, a gente está falando de um conjunto de processos, né, que visa assegurar, né, a definição, seria uma definição aí, formal para a gente usar, né? Um conjunto de processos que visa assegurar que os produtos solicitados estejam disponíveis no lugar certo, quantidade e especificação solicitada, de forma segura, prazo estabelecido, né? Então tem algumas dimensões aí, né? Na verdade, o que quando a gente fala de distribuição de medicamentos no hospital, a gente está falando em fazer os insumos, fazer os medicamentos chegarem até, principalmente a gente está falando da enfermagem, né, que é o nosso cliente interno, digamos assim, usando uma nomenclatura de gestão, né, por assim dizer, né, ou seja, o cliente interno, ou seja, quem vai receber alguém cujo trabalho depende do seu trabalho, né, ou seja, a enfermagem, para cuidar dos pacientes, para exercer a atribuição deles, né, que é cuidar e administrar os medicamentos aos pacientes internados, eles dependem do medicamento chegar até eles de uma forma que eles consigam administrar, né? Então, partindo dessa premissa, quando a gente fala de distribuição de medicamentos, a gente está falando do seguinte, que é uma atividade farmacêutica, né, uma atividade que a gente gerencia, que a gente gera no hospital, e que ela tem uma cara de logística, né? Uma cara, ou seja, a gente controlar, né? A gente está lutando com algumas variáveis aí, né? No caso, que é a capacidade da gente gerir os nossos estoques, né? Da gente ter controle sobre o fluxo de medicamentos no hospital, né? Que é uma atribuição nossa no hospital, né? E ao mesmo tempo, né? Uma premissa importante também que a gente vai o levar, né, para quando a gente for falar dos tipos de sistema de distribuição, né, é que a forma como a gente envia os medicamentos para a enfermagem, ela pode ter muito mais impactos do que a gente imagina, né, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, de controle de estoques, como na própria segurança do paciente, né, na qualidade na qualidade da assistência, né, porque, enfim, dentro do hospital a gente atende as prescrições, recebe as prescrições, avalia essas prescrições, né, e envia os medicamentos. Então, essa forma de envio para paciente internado, para enfermagem fazer a administração, né, mediante, né, atendendo a uma prescrição médica, né, que é avaliada por nós, é o assunto, sistemas de distribuição. Aqui, sabe, cabe só a gente diferenciar de dispensação, né? São termos que às vezes são usados de forma, vocês podem ouvir de forma meio intercambiável, né? Principalmente quando a gente está falando dessa distribuição intra-hospitalar que eu estou falando. Ou seja, o paciente está internado, eu mando para a enfermagem, né? A gente usa dispensação mais quando a gente está falando de dispensar diretamente ao paciente, ou seja, no âmbito ambulatorial, né? Então, tem essa nomenclatura que é mais adequada para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Quando a gente fala de distribuição, a gente está falando de fazer isso dentro do hospital para chegar até a enfermagem, para a enfermagem administrar aos pacientes. E a forma como a gente manda, a forma como a gente prepara, organiza, arruma esses medicamentos para enviar tem impactos principalmente nesses dois aspectos que eu estou falando, que eu coloquei, que vocês estão conseguindo ver. Eu sempre me confundo para onde é que eu aponto, né? Aqui no slide, certo? Então a gente tem algumas divisões didáticas dos sistemas de distribuição, né? Então tem alguns elementos estruturantes, né? Que eu até descrevo num outro vídeo que eu fiz originalmente para a farmacotécnica hospitalar, até porque esse assunto tem muito a ver com a farmacotécnica hospitalar, né? Vocês vão entender por que daqui a pouco, né?
E aí eu também falo disso num outro vídeo que eu vou linkar para vocês na descrição, ou mesmo aqui no vídeo, eu vou ver como eu vou fazer isso. Então, a gente pode dividir, né, didaticamente os sistemas de distribuição entre centralizado e descentralizado, e nos tradicionais, né, essa nomenclatura bastante tradicional, que é a dose coletiva, individualizada e unitária, né, ou misto, quando você tem mais de um sistema vigorando no seu hospital. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar um pouco dessa questão da centralização descentralização, né, da distribuição dos medicamentos, e vai falar um pouco também no que tange a distribuição. A gente vou provocar um pouco algumas reflexões em como a gente precisa entender a realidade assistencial de cada setor do hospital, né? De cada tipo de unidade de internação que tem um hospital, principalmente o hospital geral, né? Que tem muitos tipos de pacientes e muitas vezes muitos tipos de unidade, né? E a gente adequar, né? Ou seja, é importante como a gente entender esses perfis assistenciais para entender as necessidades dos setores, né? As necessidades desse tipo de unidade, para a gente poder atendê-los de uma forma útil, né? De uma forma segura, de uma forma adaptada para as necessidades de cada lugar, visando maior qualidade na assistência. Então, eu sempre acho que é importante a gente ir assim, sabe, de fora para dentro, né? Ou seja, a gente não pensar apenas assim, olha, tem um conceito, tem uma teoria e tem o ideal que farmacêuticos é que falaram que tem que ser, né? E as pessoas que se adaptem ao que é o certo, que está escrito no livro, né? Eu acho que a prática de farmácia hospitalar ela é muito mais voltada, você já deve ter me visto falar isso em outros vídeos, mas é uma prática, na essência, como na essência é multiprofissional, a gente tem que ter a percepção do que é o trabalho dos outros, de como os outros trabalham, de como o paciente mesmo vai ser, aqui o paciente vai ser submetido, né? Para aí sim a gente poder pensar os nossos processos com base em quem vai receber o resultado desses processos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente refletir dessa forma e ter esse olhar como farmacêutico hospitalar, né? Então, quando a gente fala em sistema centralizado, a gente quer dizer o seguinte: na prática, vamos lá, começar pelo final. Na prática, é muito improvável que você consiga ter uma unidade só, uma farmácia só, dispensando para o hospital inteiro, né? Ou seja, o centralizado, você tem uma farmácia central, né? Só um lugar controla, armazena e controla a distribuição de medicamentos, né? A dispensa, a entrega, né? O preparo e entrega de medicamentos para a enfermagem administrar, né? Se você está no hospital de 20 leitos, né? No hospital que é um andar só, imagina um térreo, assim, né? E que a farmácia está no meio ali, geograficamente muito perto de tudo, isso é até possível. Só que na realidade, quando você tem mais de uma unidade separada, né, é uma questão geográfica, digamos assim, né? Porque não tem como, né? Em algumas situações da vida hospitalar, você precisa de acesso rápido, de agilidade, né? No acesso a alguns medicamentos, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, né? Medicamentos que saem de forma não programada, né? Imagina toda vez que você precisa de uma dipirona porque alguém está sentindo dor e está prescrito dipirona SOS para o paciente, tem que ir lá na farmácia buscar ou tem que mandar um mensageiro buscar. Aí você imagina num hospital que tenha, sei lá, 5 andares e a farmácia no térreo e a enfermaria é no 5º andar, né? E aí cada dipirona, não, porque não pode, né? É uma farmácia central só e tudo fica guardado lá e tudo fica armazenado lá. Enfim, fica impraticável, né? Em hospitais, não precisa nem ser muito grande. Então, na prática, você acaba tendo locais de armazenamento de medicamentos, ao qual, e obviamente, junto com isso, você precisa ter uma boa gestão desses estoques, né? Remotamente, ou seja, em que a gente chama de farmácias satélites, que são pequenas farmácias, pequenos locais onde esses medicamentos vão ser armazenados, alguns medicamentos, né? Não pode ser todos, né?
próximo a essas unidades, né? Imagina que nessa representação esquemática, você imagina assim, que cada setor desse é um andar do prédio, né? Fica meio difícil você ter um centro cirúrgico com a farmácia no térreo, né? E você precisa de um anestésico, ou o paciente parou, tem uma parada cardiorrespiratória, e aí você acaba, essa agilidade no acesso é ruim, né? Então, por exemplo, nem aqui nesse exemplo hipotético que eu dei, por exemplo, uma farmácia central, no mesmo andar de uma emergência, às vezes você vai chegar um paciente em parada cardiorrespiratória, basta ser um corredor mais longe, né, ao metros, assim, é uma sala muito distante da outra, que já fica ruim. Então, assim, dá para dizer que é praticamente inevitável você não ser um sistema descentralizado. Isso tem uma questão importante de gestão de estoque, né? Porque você necessariamente vai ter mais assim, quando você tem um estoque só, geograficamente, fisicamente ali dentro de um ambiente só, é mais fácil de gerir, né? Mais fácil de gerenciar, poucas pessoas mexem, né? É um lugar fisicamente só ali restrito, então você com controle de estoque é muito mais fácil. Imagina com um hospital que você tem aí 400, 300 medicamentos diferentes selecionados, né, na lista de seleção de medicamentos, né? A gente já teve aula disso, vocês tiveram aula disso com a professora Elisângela. Então, você precisa, a questão assim, quanto mais estoques fisicamente separados e distantes você tem, mais difícil é de gerir. Então você é um equilíbrio, ou seja, tem coisas que você precisa estar perto, de manter perto dos postos, dos setores de internação, mas ao mesmo tempo, quanto mais você é permissivo, quanto mais se é permissivo em ter itens diferentes e quantidades muito grandes nesses setores apartados da farmácia central, mais difícil você é digerir o estoque, né? E também, acúmulo de medicamento no setor de enfermagem, né, também é problema no sentido de, por exemplo, de condições de armazenamento adequadas, né? E também de uso mesmo de insegurança, né? No caso de trocar medicamentos pelo outro e tal. Tem questões de segurança, né? De administração de medicamentos quando você tem acúmulo, além da questão do armazenamento, quando você tem acúmulo nos setores de enfermagem. Então, é meio que esse equilíbrio, assim, acho que essa que é a questão, né? É inevitável você ter dispensários, né, locais de armazenamento de medicamentos dentro dos postos, ou seja, que estão distantes da sua farmácia central, mas ao mesmo tempo, quanto mais você conseguir limitar esses estoques com apenas o necessário, apenas aquilo que pode vir a ser urgente ou mais conveniente para aquele posto de enfermagem, né, para aquele setor de internação, melhor. Isso vai também demandar recursos humanos, né? Ou seja, você vai precisar de uma pessoa para tomar conta de cada um desses lugares, né? E que na prática, na vida real, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, né, em muitos hospitais, principalmente os públicos, né, você não tem assim, a própria enfermagem fica em cargo de gerenciar esse tipo de estoque, né? Se é que dá para chamar de farmácia satélite muitas vezes. Porque a gente vai falar um pouco sobre o que é importante nesses dispensários, nesses estoques remotos, como estrutura, e vai voltar nessa história do coisa. Eu botei esse quadradinho vermelho aqui, que além das questões de farmácia satélite, você ainda tem muito popular, muito comum nos hospitais, muito necessário, a figura do carrinho de parada, que ele é mais do que só uma gaveta no estoque, um lugar, um estoque que você tenha macro ali uma salinha que você tenha dentro do centro cirúrgico, dentro da enfermaria, ou dentro do posto de enfermagem, dentro do CTI. Ele é literalmente um kit que tem que estar tudo prontinho no caso de uma parada cardiorrespiratória, de uma urgência médica, né, de uma emergência médica. Né? Então, ainda que você tenha uma farmácia satélite, isso também não vai dispensar a necessidade de você ter coisas para situações muito limites. Cara, tem uma parada cardíaca, ele precisa ser ressuscitado naquele momento. E esses são kits que não tem só medicamento, né? Tem tubo orotraqueal, tem equipamentos médicos hospitalares para essa ressuscitação, que tem que estar preparadinhos, é literalmente um carrinho, que ele tem que ser móvel, ele tem que ser levado até para perto do leito, né? Para quando você for identificada uma emergência médica desse sentido.
Então, você tem aí, esse diagrama serve para representar, né, possibilidades de locais diferentes de armazenamento de medicamentos dentro de um hospital e que vai te ter um custo administrativo, porém, é uma necessidade assistencial, certo? Então, virtualmente, assim, é muito improvável, em situações muito específicas, você vai ver um sistema centralizado, ou seja, tudo lá certinho dentro de um único coisa. Então, refletindo sobre os setores, né, que é dentro dessa lógica de cada satélite também, mas para tudo, né? Como o que a gente precisa ser como farmácia para distribuir os medicamentos, né, para atender a esses setores, esse tipo de perfil assistencial de cada setor dentro de um mesmo hospital. Então, a emergência e o pronto-socorro, né, é o ponto de entrada dos pacientes, é uma unidade de estabilização, né? Ou seja, o cara chega da rua, né, chega transferido de um hospital, ou mesmo, enfim, de casa mesmo, né? E aí, lá é feito o primeiro diagnóstico, né, das situações do que está acontecendo naquele momento e estabilizado o paciente. Ou seja, o cara chega infartando, o paciente chega em parada cardiorrespiratória, o paciente chega com uma hemorragia muito grave, na emergência é o lugar onde o paciente é estabilizado, ou seja, ele pode continuar grave depois de um tempo, mas pelo menos as primeiras intervenções, as principais intervenções para manter a manutenção da vida, para controle daquela instabilidade clínica, são feitas na emergência. Então, ela não é uma unidade de internação, a pessoa não fica internada na emergência, né? O paciente vai ficar ali, vai receber aquele tratamento, que é a primeira abordagem, e aí o médico tem que tomar uma decisão. Ele precisa continuar internado para continuar o tratamento, né? Ou ele pode continuar o tratamento em casa, encaminhado para um ambulatório, para o médico ambulatorial. Então, idealmente, ninguém ficaria mais de 24 horas numa emergência, né? No setor de emergência. Então, a questão ele precisa uma avaliação médica depois que essa estabilização acontece, né? E depois se decide se o paciente vai ser internado ou não. Eu estou falando só de caso grave, mas pode ser casos até mais simples. Por exemplo, o paciente chega lá, você chega com uma cólica renal, né? Nem toda cólica renal, nem todo cálculo renal, né? Ele é passível de necessidade de internação. Às vezes você precisa de medicamento de analgesia intravenosa, que realmente a dor é muito intensa, que às vezes não consegue controlar com medicamento oral. Você recebe analgesia intravenosa, recebe bastante hidratação venosa, né, para, enfim, você aumentar a quantidade de líquido circulando no trato urinário, né, urinar bastante, e observa, faz o exame de imagem, vê se tem infecção, se não tem. Se você melhorou da dor, está estável clinicamente, não tem por que você ser internado, né? A menos que seja indicação cirúrgica. Aí você precisa ser internado, porque se você não operar naquele momento, aí você pode ter um rompimento, uma lesão muito grave, tá? Aí você interna. Então, a estabilização clínica ela é uma decisão, se acontece na emergência, você vai sair de lá com a dor controlada. Mas você vai sair de lá para internar ou para ir para casa, né? Então, a emergência é uma unidade de transição nesse sentido. As pessoas não ficam internadas lá. E aí, o que a gente precisa ser como farmácia para atender uma emergência bem, né? Uma farmácia satélite bem estruturada com os itens necessários, né? Para aquelas situações mais frequentes, né? Ela é bastante importante. E aí, uma característica de uma farmácia satélite que não é só para emergência estoque com número limitado de itens. Por exemplo, para que eu vou ter levotiroxina, né, numa emergência? Né? Ninguém tem um hipotiroidismo bizarro e que vai precisar fazer levotiroxina comprimido agora, naquela hora, para estabilizar. Não é um item, além do que, não acontece com frequência. Então, esse julgamento, que aí sim é uma questão muito assim de sintonia, né, com a equipe de enfermagem médica, né, para decidir qual é o arsenal que vai estar disponível lá perto deles, né? O que não dá para esperar, né? Tem que estar muito à mão, né? E isso envolve bastante negociação e entender a realidade de cada dos pacientes que chegam lá. E essa é uma parte muito multiprofissional, porque quanto menos item tiver, melhor para a gestão de estoques, certo? E uma coisa importante também é o acesso restrito.
Uma farmácia satélite, para ser chamada de farmácia satélite mesmo, né? Ela, teoricamente, não é para todo mundo sair metendo a mão, né? Você tem lá um funcionário, uma pessoa que fica lá, ou uma pessoa, pelo menos, que não fica lá, mas que controla aquele acesso, né? Aquele negócio, chave passada, né? Ou uma pessoa que está lá o tempo todo e que vai dispensando, aí sim dispensar, né? Dispensando para os enfermeiros, né? Mediante a prescrição médica, né? Isso é uma premissa básica, teoricamente, para uma farmácia satélite. Mas, no entanto, o que a gente acaba vendo em muitos lugares é que quando você não tem uma boa estrutura, você acaba tendo gavetas, né, um estoque aberto que a enfermagem vai retirando à medida do necessário e tal, e isso prejudica muito a organização do setor, a revisão, por exemplo, de validade, né, a quantidade, controlar a quantidade, né, de medicamentos que ficam ali, né, a entrada e saída da baixa no estoque. Então, o controle de estoque fica muito prejudicado se você não tem o acesso restrito. Então, uma boa farmácia satélite é geograficamente próxima do setor, número limitado de itens, né, apenas aqueles que você vai precisar de muita urgência, que não podem esperar ser né, vir da farmácia central, né, e acesso restrito. Isso é bastante fundamental. E aí, se a gente pensar, né, em outro tipo de unidade assistencial, no caso, terapia intensiva, né, você, por exemplo, um paciente grave que entra pela emergência, ele já está relativamente estabilizado, ou seja, já foi entubado, já está com catéter profundo, já está com amina vasoativa, noradrenalina, então o paciente chega em sepse franca, né? Já tomou, eventualmente, até alguma transfusão de sangue, um concentrado de hemácias, né? Que chegou, por exemplo, um paciente que chegou com um sangramento muito grande, né? E aí ele já está relativamente estabilizado, já fez os procedimentos para manutenção, né, para suporte avançado, né, de vida, e aí ele é enviado, mandado para uma unidade, sim, que vai poder cuidar dele e vigiar e dar continuidade ao tratamento, né? Que é a unidade de terapia intensiva, onde pacientes que precisam de monitorização constante, né, procedimentos invasivos. A gente não vai falar de UTI aqui, não é o foco, mas basicamente é um local onde se usa muito medicamento, né, e os pacientes estão muito graves e muito instáveis, eles variam muito, né, eles já estão organizados, a emergência já entregou eles, olha, tá aqui, com tudo que ele precisa, né, nesse momento. E aí agora a UTI vai dar continuidade a esse suporte avançado e com essas variações clínicas que o paciente vai ter, né? E na UTI, ou seja, uma farmácia, né, não só falando de farmácia satélite, o que um serviço de farmácia é importante ter para atender bem uma unidade como essa do ponto de vista de distribuição? Tem muito medicamento intravenoso, então assim, você imagina o ritmo intenso que é para a enfermagem preparar esses medicamentos, né? Manipular muito medicamento o tempo todo, né? Então a gente tem uma central de diluição de injetáveis, né, de medicamentos estéreis, para dar suporte à UTI, manipular isso na farmácia, né, assumir ou dividir essa tarefa com a equipe de enfermagem, é muito estratégico para um serviço de terapia intensiva, da terapia intensiva, né? E aí tem a farmácia satélite, obviamente, a gente tem que ter, e o arsenal de medicamentos pode ser ligeiramente diferente daquele da emergência, e também volumes maiores de alguns medicamentos que, por exemplo, as infusões de suporte avançado de vida que não podem ser interrompidas, né? Ou seja, os sedativos, analgesias, aminas vasoativas, né? A gente foi levado muito ao extremo agora durante o Covid, né? Nas UTIs Covid lá do nosso hospital, para estruturar uma boa farmácia, uma boa unidade satélite para dar suporte, né, às equipes de enfermagem e ter tudo ali a tempo e com uma boa gestão de estoques também, porque ao mesmo tempo que você está um volume de medicamentos muito grande, você precisa ter um controle muito bom também para não ter armazenamento, não ter armazenamento indevido, perda enfim, acúmulo desnecessário das coisas que pode até atrapalhar a organização do serviço. E o intenso uso de antimicrobianos também, né? E aí no sistema de distribuição, quando eu falar de avaliação de prescrição, a gente pode voltar nisso, a farmácia também, dentro do sistema de distribuição, dependendo de como ele for estruturado, pode municiar muito a comissão de infecção hospitalar do hospital, né? A comissão que todo hospital
precisa ter, né? Que gere principalmente o uso racional de antimicrobianos, acompanha, né, as questões relativas ao risco de infecção hospitalar e etc., que isso é um assunto para uma outra ocasião. Mas a farmácia também, dentro de um bom sistema de distribuição, é capaz de fornecer, de subsidiar a atuação e contribuir para o uso racional de medicamentos também, junto com as comissões de infecção hospitalar. Nas enfermarias ou quartos, né, a gente tem pós-operatórios simples, ou seja, o paciente de mais baixa complexidade, não precisa estar em nenhum procedimento invasivo, né, nada muito complexo do ponto de vista de suporte de risco de vida, né, de instabilidade clínica, e é paciente que normalmente obviamente não está sedado, não está em coma induzido, e aí está internado, né, para tratar algumas complicações mais simples, ou um pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia menor, de uma cirurgia pequena, o paciente que não tem muitas comorbidades, ou aquele que não precisa de alta vigilância, como na UTI. E aí, ou seja, o que você vai ter numa farmácia satélite de um setor desse? Muito menos medicamentos de perfil muito diferente, né? Dor, controle pressórico, né? Para aqueles SOS, né? Antipertensivo SOS, por caso do paciente que descompensa rapidamente da pressão arterial e tal. Também tem uma questão que permeia qualquer farmácia satélite, né? Os frascos multidose, né? Eventualmente, quando você não é capaz de unitarizar essas doses, a gente vai falar isso no próximo vídeo, quando a gente falar dos sistemas de distribuição especificamente, né? Você tem a questão dos frascos multidose. Por exemplo, tem um frasco de insulina e que um frasco daquele daria para, sei lá, meses de um paciente só o uso de insulina, né? Então, eventualmente, quando você não tem como unitarizar, mandar a dose exatamente aquela que o paciente vai precisar todos os dias, né? Esse frasco acaba ficando em poder da enfermagem e ela vai tirando as doses na medida do necessário. Mas controlar, por exemplo, esse armazenamento, controlar essa validade após aberto, é uma questão importante também nessas unidades satélite, né? E que a gente precisa contribuir, ou pelo menos compartilhar isso e ajudar a enfermagem a vigiar isso de uma maneira racional, né? E quando a gente tem uma enfermaria, né, uma enfermaria de menor complexidade, aí sim, né, eu disse que a gente ia falar mais na frente, mas que a gente fala em unitarização de doses, ou seja, enviar as doses o mais pronto possível para o paciente receber, para a enfermagem administrar, isso também ganha uma dimensão muito mais importante, né? Quando a gente está falando de soluções orais, também, enfim, isso a gente vai falar realmente no próximo vídeo, né? Então, enfim, entender rapidamente, né? Foi só um panorama rápido para a gente entender algumas unidades. E o centro cirúrgico, né? Como eu exemplifiquei, eu acabei usando o exemplo daquele esqueminha lá no início, em que também tem muitas especificidades, né? Também não é um setor de internação, né? Então a gente vão ser dispensações pontuais, né? Assim como a emergência, né? Não vai ter uma prescrição do dia com horários programados e que a gente vai sistematicamente dispensar de acordo com os horários que foram programados. São dispensações pontuais, né? Então, uma farmácia dentro do centro cirúrgico, é bastante específico, um arsenal bem mais específico, bem diferente das outras unidades que a gente falou, né? É bastante necessário para qualquer centro cirúrgico. Inclusive, essas farmácias é muito comum que o farmacêutico acabe gerenciando também alguns materiais médicos hospitalares, fio de sutura e tal. Porque também existe a lógica dos kits cirúrgicos, né? Por exemplo, o que você precisa de material, o que é necessário de material para uma cirurgia de vesícula, né? Então, você já tem um kit, já alguns medicamentos básicos, assim, uma ampola de X, 2 ampolas de Y, o antimicrobiano tal, que é a profilaxia perioperatória, né? E aí você monta um kit pronto, inclusive com os materiais, ó, fio tal, tanto tal, e, enfim, os materiais médicos tais e os medicamentos para aquela cirurgia. Claro que ele pode precisar de mais coisas, é para isso que tem uma farmácia lá dentro do centro cirúrgico, mas tem as cirurgias, muitas delas já tem meio que um itinerário, né, um script, então, de materiais básicos que você vai precisar. Então, organizar esses kits
separar esses kits para atender essas cirurgias com a programação do mapa cirúrgico, né? Porque muitas cirurgias eletivas, né, você já sabe que você já está agendado para acontecer no hospital. Então você consegue programar dentro da farmácia a montagem desses kits para atender esse mapa cirúrgico, né? E é uma dinâmica muito específica, né? Que não dá para você atender uma farmácia central, além da proximidade, né? A farmácia satélite em centro cirúrgico, ela tem algumas especificidades bastante específicas, é feio, né? Mas é isso, né? Ou seja, tem características bastante específicas que a gente precisa se atentar para atender, certo? Então, encerro aqui esse assunto, né? Foi um vídeo mais longo, bem mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas. Então, a gente tratou do sistema centralizado / descentralizado e viu que é muito difícil a gente ter um sistema centralizado, a menos que seja um hospital muito pequeno, com características muito específicas, e falou um pouquinho de alguns tipos gerais, né? De unidades de internação e que podem exigir, ou seja, o que a gente precisa para se adaptar a isso, né? O que esse tipo de unidade pode precisar da gente, tanto em termos de farmácia satélite, quanto em termos mais ou menos de farmácia geral. No próximo vídeo a gente vai falar dos sistemas de distribuição mesmo clássicos, né? Para como a gente entrega os medicamentos para os setores de enfermagem administrar, ok? Um abraço e até a próxima.